Olá, sejam todos bem-vindos ao Black. Quando um vídeo horrível começou a circular pela vastidão da internet, as autoridades policiais de vários países se uniram em uma investigação exaustiva, cujo objetivo era descobrir o paradeiro do autor. Alertados por usuários que não conseguiam acreditar e muito menos suportar o que viam, os investigadores presenciaram algo desigual, algo inédito. O vídeo fazia parte de uma série arrepiante chamada Daisy Destruction. Foi classificado como o vídeo mais pesado encontrado, mesmo dentro da Deep Web. A urgência em deter o monstro responsável não só por atacar a integridade de menores, mas também por registrar e comercializar essas imagens, manteve os profissionais em estado de vigilância constante durante 4 anos. Desde a Interpol até organismos governamentais na Espanha, Reino Unido, Austrália e Filipinas, entre muitos outros, disponibilizaram os seus conhecimentos em matéria de crimes cibernéticos para resolver este terrível problema. Até que finalmente, no dia 20 de junho de 2015, quando os rastros os levaram a uma casa na cidade de Malaybalay, localizada na ilha filipina de Mindanao, eles descobriram a identidade que esteve escondida atrás das câmeras durante todo esse tempo. Peter Gerald Scully foi preso naquele dia e ficou conhecido como o maior monstro já visto e mais procurado da história. Peter nasceu em 13 de janeiro de 1963, em Melbourne, Austrália. Foi nesta cidade que começou a dar os primeiros passos como criminoso, até que anos depois acabou sendo considerado o pior monstro do mundo. Em seu local de origem, caminhava como um homem comum, que, na aparência, nada mais era do que marido e pai de 2 filhos que passavam despercebidos no meio da multidão. Por trás de uma figura alta, com um olhar inocente e incompreendido dos males do mundo, que se desenrolava com carisma e gentileza diante da sociedade, Peter Scully escondeu o seu lado mais sombrio da visão de todos durante décadas. Essas características o levaram a se tornar um empresário de sucesso. No entanto, anos mais tarde, soube-se que a razão do seu sucesso e da elevada posição econômica de que gozava estava ligada aos numerosos golpes que havia cometido. Embora ele tivesse tudo o que qualquer pessoa poderia querer para sua vida, para ele nada era suficiente. O desejo e a ambição de conseguir cada vez mais dinheiro levaram-no a cometer os seus primeiros crimes. Mas em 2009, quando se encontrava entre a cruz e a espada, depois de ter sido iniciada uma investigação contra ele e de ter sido acusado de ter cometido 117 fraudes, que resultaram num prejuízo de mais de $2 milhões, foi forçado a fugir do país. Peter Scully não hesitou nem por um segundo em deixar para trás a sua família e a sua fortuna para se esconder na Malásia para se salvar da prisão. Mais tarde, pensando que a essa altura a sua situação já tinha sido esquecida pelas autoridades, Scully voltou para a Austrália em 2011, após 2 anos como fugitivo. Nesta ocasião, chegou acompanhado de uma jovem adolescente do país onde se havia escondido naquele período. A jovem que o acompanhava e que acreditava que ela estava perante de uma enorme oportunidade de começar uma nova vida na Austrália, acabou por ser mais uma vítima do seu engano. Pouco depois de se estabelecer, Scully a forçou a oferecer seu corpo a outros homens como amigos e ex-parceiros em troca de dinheiro. Dinheiro que, claro, foi para o bolso dele. Mas esse negócio obscuro, às custas de sua namorada, não durou muito. Logo Scully descobriu que a investigação estava longe de ser esquecida e que ainda o procuravam. Foi então que nesse mesmo ano, novamente, decidiu abandonar o seu país de origem, desta vez para sempre. O paradeiro onde se escondeu da justiça foram as Filipinas, e uma vez lá, começou uma nova etapa, muito mais sombria. Peter Scully chegou em solo filipino, precisamente na ilha de Mindanao, localizada a mais de 1.400 quilômetros de Manila, capital do país. Nunca deixou de pensar em encontrar uma forma de ganhar dinheiro neste novo local onde se estabeleceu. Não foi uma tarefa difícil para um homem como ele, sem escrúpulos, nem limites morais na hora de fazer negócios. Ele logo percebeu que a sociedade filipina estava em um estado de vulnerabilidade,
do qual ele poderia tirar vantagem sem muito esforço. Embora as paisagens pudessem ser facilmente associadas ao paraíso, a realidade das populações locais estava longe de o ser. A grande maioria da população vive na pobreza extrema, sem trabalho e nem mesmo dinheiro para alimentar as suas famílias. Scully analisou essa situação com seu olhar vantajoso e rapidamente criou um negócio macabro para encher seus bolsos de dinheiro. Para iniciar esse plano, ele começou a vestir mais uma vez o disfarce carismático, gentil e generoso, com o qual passou grande parte de sua vida. Desta vez teve a seu favor a carta de um estrangeiro, pois sabia bem que eles dependiam do turismo para subsistir à crise econômica pelo qual o país passava. Percorrendo os lugares mais atingidos por essa realidade, conheceu duas adolescentes que ganhavam a vida oferecendo serviços íntimos a turistas. Carmen Ann Alvarez e Liesil Margallo se tornaram namoradas de Scully, mas logo começaram a sofrer todo tipo de abuso por parte do americano, como Scully era conhecida nas Filipinas por falar apenas inglês. Ele não apenas espancou-as e abusou delas, mas também as forçou a se tornarem suas escravas íntimas. Embora a princípio elas pretendessem escapar de suas garras, com as habilidades que Scully tinha para manipular as pessoas, conseguiu convencê-las a ficar com ele. Carmen Ann Alvarez e Liesil Margallo moravam ao lado de Scully na casa que ele alugou. Mas não foram os sentimentos que os mantiveram juntos. Nenhuma delas estava naquele lugar por apreço ou carinho, pelo contrário, era um relacionamento por pura comodidade. Mas a certa medida, Scully pareceu sentir alguma preocupação e emoção com a situação que as Filipinas atravessavam. Foi quando propôs a Carmen Ann adotar algumas crianças que estavam em situação de rua ou cujos pais não tinham condições de sustentar. A jovem perguntou-lhe se não era melhor dar um teto para sua irmã mais nova, mas Scully recusou e insistiu que eles deveriam ser crianças de rua. Era evidente que o interesse por trás desta ação generosa, na verdade, nada tinha a ver com a vontade genuína de ajudar os outros, mas tinha outro propósito. Isso foi confirmado quando Scully convenceu Alvarez e Margallo a se tornarem suas sócias e cúmplices no negócio que estava prestes a decolar. Os três executariam o projeto e os lucros seriam distribuídos. Quando todos concordaram, eles lançaram o plano. Carmen Ann e Liesil saíram às ruas em busca de meninas entre 9 e 12 anos, como Scully havia solicitado, e prometeram aos pais alimentá-las e dar-lhes educação. Muitos pais caíram nas promessas de Scully e entregaram os seus filhos a este gentil estrangeiro que se propôs a mudar o futuro de seus filhos. Foi assim que o horror começou. Scully criou um site chamado No Limits Fun. Nele, ele disseminou conteúdo infantil explícito, incluindo vídeos inimagináveis onde crianças podiam ser vistas sendo abusadas de forma indescritível. A plataforma funcionava dentro da Deep Web, a qual apenas os consumidores podiam acessar com senha, pela qual já haviam pago anteriormente. As tarifas variavam de 10 mil a 100 mil dólares por vídeo. Seus principais usuários vieram dos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha e Brasil. E os protagonistas dos vídeos foram as crianças recolhidas nas ruas das Filipinas. Carmen Ann, Liesil e Scully também participaram dos vídeos, escondendo suas identidades atrás de máscaras ou borrando seus rostos para que não fossem reconhecidos. Apesar da crueldade do conteúdo e da dificuldade de acesso, as visitas ao site aumentavam progressivamente. Ao mesmo tempo, o mesmo aconteceu com a conta bancária de Scully. Foi assim que o criminoso perverso resolveu dar uma olhada no site e aumentou a aposta. Logo, os vídeos começaram a ser transmitidos ao vivo e as práticas realizadas com as crianças passaram a ser procuradas pelo que os consumidores queriam ver. Enquanto centenas de pervertidos desfrutavam da dor dos outros, a integridade e a inocência desses pequeninos desapareciam a cada golpe. Em meados de 2015, Rosie, uma menina de 12 anos, e seu primo de 9 anos vagavam pelas ruas da cidade de Cagayan de Oro, na ilha de Mindanao, quando foram interceptados por Carmen Ann Alvarez. À primeira vista, percebeu-se que não tinham para onde ir
e que a fome que sofriam estava acabando com as últimas forças que lhes restavam. A jovem apareceu diante deles como uma espécie de heroína que prometeu salvá-los da miséria. As crianças concordaram em ir e morar com ela em troca de comida e educação. Mas assim que colocaram os pés na casa, encontraram a presença de Scully, que tinha outro plano para eles. Depois de lhes dar um prato de comida, obrigou-os a tirar a roupa e a realizar práticas íntimas entre eles, enquanto lhes dava ordens sobre o que fazer e as registrava. Em seguida, ele entrou em cena e culminou o ato diante das câmeras. No dia seguinte, depois do almoço, Scully obrigou-os a cavar uma cova, ameaçando-os de atirar os seus corpos ali se não fizessem o que ele lhes pedia. As crianças viveram 5 dias na casa do horror, amarradas com correntes de cachorro, bêbadas e constantemente abusadas, até que Carmen Ann teve pena delas. Quando Scully saiu de casa por um tempo, a jovem cúmplice sentiu vontade de ajudar as crianças a escapar, libertou-a das correntes e deixou-a sair para a rua novamente. Carmen Ann foi presa naquela época, mas Scully ainda tinha planos para seus próximos crimes. Rosie, de apenas 12 anos, reuniu coragem para ir à polícia e expor o terror pelo qual ela e o primo haviam passado. Não foi fácil fazê-lo num país onde as leis contra o abuso e o abuso infantil eram uma zombaria. Porém, havia pessoas dispostas a ajudá-los e a lidar com o paradeiro desse monstro que continuava a espalhar sua maldade por todo o mundo. E finalmente estas imagens chegaram às autoridades policiais. Em 2011, a unidade de peritos da Polícia Nacional da Espanha, que cuidava das questões infantis, encontrou uma compilação horrível de vídeos que dentro da Deep Web se tornaram uma lenda, mas especificamente um vídeo chamado Daisy's Destruction. Nele, as imagens registraram segundo a segundo os abusos cruéis que uma menina viveu, aonde foi espancada, cortada e punida ao extremo. Outro vídeo dos tantos que foi produzido por Scully. Nele, mostra o mesmo mal aplicado a um bebê de 18 meses que, felizmente, conseguiu sobreviver ao terror. Durante 4 anos, os pesquisadores se dedicaram à árdua tarefa de descobrir a identidade e localização do criminoso. Vários departamentos de polícia e organizações governamentais de diferentes países juntaram-se numa investigação desesperada. Neles, descobriram que um elemento se repetia nas meninas ali exploradas. Todos eles tinham características asiáticas. Até a polícia holandesa conseguiu determinar que uma das meninas que gritou por ajuda usava um dialeto específico. Foi uma das 30 formas que formam as línguas Bisaya. Este conjunto de línguas tem origem na região das Filipinas. Graças a esses dados, os pesquisadores conseguiram se aproximar do objetivo. Além disso, embora Scully escondesse seu rosto atrás de um borrão, ele não conseguia esconder seu sotaque. A polícia australiana conseguiu reconhecer que se tratava de um homem daquele país. Graças ao depoimento de Rosie, as autoridades tiveram a oportunidade de agilizar o processo e delimitar a busca dentro das Filipinas. Analisaram o modus operandi e conseguiram decifrar que, embora as características se repetissem, o cenário estava mudando. Sua base de atuação mudava ocasionalmente, mas sempre permanecia dentro da ilha e agia com a ajuda de cúmplices. Carmen Ann Alvarez e Liesil Margallo foram as primeiras a cair nas mãos da justiça. Foram elas, inclusive, que orientaram os investigadores na última etapa da busca por Peter Scully. As cúmplices do criminoso australiano compartilharam a localização de cada uma das casas em que viveram e gravaram os vídeos arrepiantes. A polícia corroborou quadro a quadro a coincidência dos elementos que apareciam ao fundo com os que estavam naqueles locais. Durante este passeio, os policiais puderam sentir o terror que aquelas meninas experimentaram na desolação daquelas casas. Durante 3 semanas, eles acompanharam de perto os movimentos de Scully, enquanto o mandado de prisão por sequestro, abuso e comercialização de conteúdo explícito era elaborado. Até que, finalmente, em 20 de junho de 2015, depois de tantos anos e de uma minuciosa investigação conjunta, Peter Scully foi preso na cidade de Malaybalay. Em 3 de novembro de 2022,
Foi condenado a 129 anos de prisão por mais de 50 casos envolvendo crianças. Suas cúmplices, Carmen Ann Alvarez e Liesio Margallo, também foram condenadas por participarem dessa rede ilegal que atacava a integridade dos pequenos. As autoridades envolvidas na investigação do caso afirmaram que as imagens que tiveram que ver deixaram neles sequelas traumáticas, porque nunca tinham visto nada parecido. A perversão de Peter Scully não tinha limites, e qualquer um pôde perceber quando ele deu uma entrevista ao conhecido programa 60 Minutos. Lá, a jornalista Tara Brown fez-lhe as perguntas que todos faziam, mas longe de ver um homem arrependido dos seus atos, Peter Scully foi visto desinteressado, sem vontade de dar respostas honestas, muito menos de pedir desculpa ou mostrar arrependimento. Suas poucas palavras foram: ainda não consigo sentir remorso pelo que fiz. Os motivos dos meus atos, só um psiquiatra poderia explicá-los. Embora eu não queira falar sobre nada disso, existem diferentes graus de remorso quando você finalmente percebe o que fez. Ficou evidente, com esse depoimento, que a única coisa que existe nele é o mal. Além de aproveitar a vulnerabilidade dos filipinos por suas dificuldades e criar um negócio lucrativo, a partir dessa observação, Peter Scully não demonstra nenhum tipo de arrependimento. Isso não só faz dele um pervertido, mas também um dos criminosos mais cruéis da história do mundo. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal.